Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Deixem-se estar sentados. Deixem-se estar sentados. Nós estamos a viver o primeiro sábado deste mês de fevereiro. Quando estamos na Basílica do Rosário temos uma grande vantagem, é que ouvimos facilmente o sino, e o sino aqui já não se ouve tão facilmente para indicar exatamente quando é que chegaram as 3 horas. Mas estamos nas 3 horas. A devoção ao Imaculado Coração de Maria, a devoção reparadora dos primeiros sábados ao Imaculado Coração de Maria, foi pedida por Nossa Senhora na aparição de 13 de julho e concretizada na aparição à Lúcia em Pontevedra em 1925. E como sabeis, desta devoção reparadora dos primeiros sábados fazem parte a confissão, com sentido reparador, que quando não é possível fazer no próprio dia, no próprio primeiro sábado, se pode fazer antes ou depois, a participação na Eucaristia, isto é, a comunhão reparadora do primeiro sábado, a oração do terço, acabámos de o fazer na Capelinha das Aparições, e 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando os mistérios do Rosário. Ora, como sabeis, aqui no Santuário nós associamos este último elemento a este momento em que falamos e refletimos sobre a mensagem de Fátima, em que expomos o Santíssimo e em que fazemos também companhia à Nossa Senhora meditando então os mistérios do Rosário. E antes de começarmos, a pergunta que eu faria era: quem é que está a participar neste programa dos primeiros sábados pela primeira vez? Levante a mão. Muito obrigado. É um número significativo. Então agora sim, convido-vos a pôr-nos de pé e a começarmos com um cântico. Podeis sentar-vos. Este ano, o primeiro sábado do ano, coincidiu também com o primeiro dia do ano. Foi mesmo no dia 1 de janeiro. E, nessa altura, nós tivemos a oportunidade de refletir sobre a última aparição do conjunto das aparições da mensagem de Fátima. A aparição de Tui em Espanha. O que significa que concluímos o ciclo das aparições e que por isso hoje nos cabe reiniciar todo este ciclo para a reflexão neste momento dos primeiros sábados. Ao longo deste tempo vamos procurar efetivamente refletir nas várias aparições, procurando destacar e sublinhar aqueles aspectos que até o momento não terão sido tão sublinhados e que importa pôr em destaque. Hoje gostaria de refletir convosco, sobretudo, sobre a importância da mensagem de Fátima. Isto é, introduzir um pouco a reflexão sobre todo este conjunto de encontros que vamos fazendo. Porquê é que são importantes? Porquê é que importa conhecer a mensagem de Fátima? O que é que esta mensagem nos traz a nós hoje? Nós ouvimos com frequência dizer que para sermos cristãos não precisamos de acreditar em Fátima. Já todos ouvimos dizer isto. E porquê? Porque a mensagem de Fátima não faz parte do núcleo constitutivo da mensagem cristã. E tudo bem, é verdade. É verdade que é possível ser cristão sem se aceitar, sem se acreditar em Fátima. Mas porquê é que é importante falar de Fátima? O que é que esta mensagem nos traz?
o que é que ela nos diz que a torna relevante? É isso que importa refletir e era sobre isso que gostaria de refletir convosco hoje. A Igreja classifica o acontecimento de Fátima como uma revelação privada. A expressão é esta, uma revelação privada. E esta expressão, revelação privada, é para contrapor, isto é, para distinguir daquilo que é a revelação pública ou a revelação com maiúscula. Mas vamos por partes. Na vida da Igreja, ao longo dos séculos, houve sempre aparições, visões, manifestações várias que a Igreja acolheu como mensagem de Deus e esse tipo de manifestações são então classificadas como revelações privadas. E por isso, quando falamos da mensagem de Fátima, é dessa realidade que falamos, de uma revelação privada. Não é uma expressão muito feliz, ou não é uma expressão particularmente feliz. Porquê? Porque pode dar-nos a impressão que isto de falar de algo privado desvaloriza o conteúdo da própria mensagem. Mas, de facto, aqui o que se pretende destacar é que não se confunde, de forma alguma, este tipo de mensagem com aquilo que é a revelação com maiúscula, a revelação pública, fundamental da nossa fé cristã. Esse é um aspecto que importa sempre distinguir. Essa revelação é algo que não tem nada que se lhe compare. Daí a utilização desta expressão precisamente para fazer o contraponto. O Concílio Vaticano II diz o seguinte sobre essa revelação pública. Diz assim: aprova Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, por meio do qual os homens, através de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Por consequência, em virtude desta revelação, Deus invisível, na abundância do seu amor, fala aos homens como a amigos e dialoga com eles, para os convidar à comunhão com Ele e nela o receber. Diz-nos o Concílio Vaticano II que Deus se quer dar a conhecer, se quer revelar e por isso nos fala como a amigos. E continua dizendo que esta revelação, este dar-se a conhecer de Deus, atinge depois o seu ponto culminante em Jesus Cristo. Portanto, o concílio continua, o conteúdo profundo da verdade, tanto a respeito de Deus como da salvação dos homens, manifesta-se-nos por esta revelação na pessoa de Jesus Cristo, que é simultaneamente o mediador e a plenitude da revelação, isto é, o ponto máximo deste dar-se a conhecer de Deus é Jesus Cristo. É em Jesus Cristo que se atinge o ponto máximo. O que é que quer dizer? Que depois de Jesus Cristo, efetivamente nada mais há a revelar. O que Deus tinha a dar-nos a conhecer, deu-nos a conhecer de forma plena, plena significa total, completa, em Jesus Cristo. Não há novidades acerca de Deus depois de Jesus Cristo. Não há novidades acerca de Deus. As novidades são aquelas que Jesus Cristo nos traz. Depois dele não há outras novidades. E por isso a Igreja afirma muito claramente que esta revelação com maiúscula se encerra com os livros da Sagrada Escritura. Isto é, depois daquilo que nos foi dado a conhecer por Deus a seu respeito nos livros que estão na Sagrada Escritura, não há outras novidades, não há outros conteúdos que importe que conheçamos. E por isso a pergunta é, se não há outras novidades, para que é que servem estas revelações privadas? Bom, há uma coisa que fica clara, não é para nos trazerem novidades acerca de Deus. Não é para nos dizerem coisas novas que nós ainda não saibamos de Deus. A sua importância é outra. O seu lugar na vida da Igreja é diferente.
é de outra natureza. Isto é uma ajuda para nós, para os cristãos ao longo dos tempos, para viverem esta revelação de Deus. Não acrescentam conteúdos novos, mas ajudam-nos a ler esta revelação no tempo presente, nas condições de vida que vivemos. Este é que é o seu horizonte e aqui é que reside a sua grande importância. Ora, dito isto, quer dizer que, de facto, a mensagem de Fátima não tem novidade nenhuma a acrescentar acerca de Deus. Nem pretende fazê-lo. É que não tem, nem está no horizonte da mensagem de Fátima ensinar-nos coisas novas acerca de Deus. Está, sim, no horizonte da mensagem de Fátima ajudar-nos a viver melhor em comunhão com Deus, que é diferente. Não tem conteúdo novo acerca de Deus, mas tem novidade sobre a forma como podemos vivê-lo hoje, como podemos viver a comunhão com Ele, com Deus hoje. A Igreja afirma o seguinte acerca destas revelações ditas privadas, e cito o Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica diz o seguinte: no decurso dos séculos, tem havido revelações ditas privadas, algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da Igreja. Todavia, estas revelações privadas não pertencem ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas sim ajudar a vivê-la mais plenamente num determinado momento da história. A mensagem de Fátima é importante porquê? Porque nos ajuda a viver mais plenamente a revelação de Deus, a mensagem cristã na sua plenitude. E quer dizer isto que Deus não deixou de nos falar. Quando nós ouvimos proclamar, por exemplo, as leituras nas nossas celebrações, damos-nos conta que com muita frequência temos leituras de profetas do Antigo Testamento. E temos a percepção que Deus falava com o seu povo através dos profetas. E perguntamos-nos, mas depois de Jesus Cristo acabaram os profetas? Não. Deus continua a falar-nos. Sobretudo para ajudar-nos hoje a vivermos esta sua revelação, aquilo que Ele já nos deu a conhecer. Ora, estas chamadas revelações privadas fazem parte deste carisma profético na vida da Igreja. Fazem parte desta dimensão da vida da Igreja. Deus continua a falar. É preciso que haja quem o escute. Portanto, estas revelações privadas inserem-se neste contexto, são um dom de Deus para a Igreja. São concretamente um dom de Deus para a Igreja hoje, que pretendem ajudar-nos a viver a comunhão com Ele, a interpretar o tempo presente, o tempo que nos foi dado de viver, em maior comunhão com a vontade de Deus. Ora, um dos critérios que a Igreja utiliza para avaliar estas chamadas revelações privadas é precisamente a sua harmonia e a sua concordância com essa revelação pública. Isto significa o quê? Que se houver alguma aparição que diga o contrário daquilo que dizem, que nos revela Deus através dos textos bíblicos, é o melhor critério para percebermos que é uma falsa aparição. É uma falsa aparição. Um dos critérios que a Igreja se serve para avaliar se as aparições são ou não verdadeiras tem que ver com isto, se estão ou não em harmonia com aquilo que Deus nos revelou na sua revelação pública, que está contida nos textos bíblicos. E é muito interessante isto, porque quando nós olhamos para a mensagem de Fátima, o que é que encontramos? Encontramos precisamente esta plena sintonia com a palavra de Deus. Percebemos que a mensagem de Fátima vai sintonizar-nos com aquilo que é fundamental na fé cristã, mas não nos distrai com coisas secundárias. Reparem, a mensagem de Fátima vai falar-nos de quê? Do lugar de Deus na nossa vida. De um Deus que se revela como Santíssima Trindade.
de um Deus que revela o seu amor, os seus desígnios de misericórdia para conosco. Há coisa mais central na nossa fé, na revelação cristã do que isto? Portanto, a mensagem de Fátima foi reconhecida pela Igreja como uma mensagem digna de crédito, digna de fé, precisamente por esta sintonia com a revelação de Deus. Aponta-nos para o Evangelho. Ajuda-nos a viver o Evangelho hoje. E é aqui que está o seu grande mérito. A irmã Ângela costuma utilizar uma imagem que é bastante sugestiva, porque diz, a propósito destas revelações privadas e revelação pública, utiliza esta comparação. Eu estou aqui a falar, mas o facto de verem melhor ou menos bem o meu rosto depende da distância a que se encontram. Eu duvido que à distância que se encontram mesmo os que estão aqui à frente consigam ver a cor dos meus olhos. Eu, se estivesse no banco da frente, não conseguiria. Não quer dizer que a cor dos meus olhos mude, mas é a proximidade em relação a mim que permite perceber qual é a cor dos meus olhos. Ora, é esta comparação que a irmã Ângela tem usado com alguma frequência para dizer isso mesmo, que a revelação não muda. A revelação que Deus fez é aquela. O que é que fazem estas aparições e visões na vida da Igreja? Ajudam-nos a aproximar-nos e a perceber esses aspectos que de outra forma nos passariam despercebidos. Ajudam-nos a conhecer melhor esse rosto de Deus que nos fala. Dão-nos proximidade para perceber como é que podemos viver hoje nessa maior comunhão com Deus. Houve um ilustre pensador cristão, um teólogo do século XX, que refletiu profundamente sobre esta questão, nomeadamente esta questão das revelações privadas, do seu lugar na vida da Igreja, e que, enfim, pode ser uma ajuda interessante para aprofundarmos qual é a importância então destas ditas revelações privadas. E este teólogo situava as revelações privadas no contexto daquilo que São Paulo refere como os carismas que o Espírito concede à sua Igreja para a edificar. Para dizer, precisamente, que estas aparições e visões, estes fenómenos que a vida da Igreja sempre conheceu, como é o acontecimento de Fátima, é um carisma na vida da Igreja, que contribui para a construção da Igreja, para edificar, para construir aquilo que é a Igreja, para nos ajudar como membros da Igreja a viver melhor o Evangelho. E ele chama a atenção que estas revelações, embora se chamem privadas, não são acessórias, não são um assunto insignificante e secundário. E não podem ser consideradas dessa forma. De facto, se nós acreditamos que estas revelações são revelações de Deus, por exemplo, aqui em Fátima, através do anjo, através de Maria, não podem, se são revelações de Deus, não podem ser consideradas insignificantes. Nada do que Deus nos diz pode ser considerado insignificante ou secundário. No momento em que a Igreja reconhece estes fenómenos como dignos de crédito, significa que Deus nos fala. E se Deus nos fala, então o mínimo que podemos fazer é prestar-lhe atenção. É estar atentos a isso que Deus nos diz. Ora, estas revelações não pretendem, como eu dizia há um bocadinho, ensinar-nos coisas novas acerca de Deus, mas dizer-nos como é que podemos hoje seguir e viver a sua palavra. Cito as palavras deste teólogo, Karl Rahner, que diz: o ponto essencial de uma revelação privada não consiste na afirmação do novo conteúdo de fé. As revelações privadas têm por natureza um caráter imperativo, nomeadamente qual é a conduta que o cristão deve assumir numa determinada situação histórica. Este tipo de revelação não é essencialmente uma afirmação de um novo conteúdo, mas uma ordem. E estas ordens não são supérfluas. Isto é, quando nós olhamos para a mensagem de Fátima, o que é que nós temos? Grandes novidades acerca de Deus? Não, não.
reconduz-nos a mensagem de Fátima àquilo que o Evangelho nos diz acerca de Deus. Mas diz-nos mais. Diz-nos o modo como nós devemos hoje viver a comunhão com Deus. São uma ordem, um imperativo, uma indicação de ação. Dizem-nos o modo de proceder e de agir. E aí é que está a sua importância. Ensinam-nos a viver melhor como cristãos. As aparições de Fátima ensinam-nos a viver melhor como cristãos. É por isso que são importantes. É aqui que reside a sua importância. É interessante que a posição deste teólogo não é muito distante daquela que é a posição do cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, que no comentário que faz ao Segredo de Fátima diz o seguinte, diz que a aparição de Fátima ou as aparições de Fátima devem inserir-se como revelação privada no contexto do carisma profético que Deus concede à Igreja. É uma profecia dos dias de hoje. E o Papa Bento XVI depois esclarece que essa profecia, e cito, são palavras dele, não significa predizer o futuro. O profeta não é o que prediz o futuro. Portanto, a profecia não significa predizer o futuro, mas aplicar a vontade de Deus ao tempo presente e, consequentemente, mostrar o caminho reto para o futuro. Diz o Papa Bento XVI no seu comentário teológico, o que se pretende com uma mensagem como a mensagem de Fátima não é predizer o futuro, é dizer como é que nós devemos viver para podermos viver um futuro em comunhão com Deus. Continua ele, e são palavras que cito, aquele que prediz o futuro pretende satisfazer a curiosidade da razão. O profeta vem em ajuda da cegueira da vontade e do pensamento, ilustrando a vontade de Deus enquanto exigência e a indicação para o tempo presente. Portanto, o que é que nós temos na mensagem de Fátima? Caminho. A indicação de um caminho para vivermos plenamente a nossa fé cristã. E essa é a sua importância. E se é isto que Deus nos diz, nós não podemos desvalorizar aquilo que Deus nos diz hoje. Não podemos, de forma alguma, deixar de dar importância àquilo que Deus pretende comunicar-nos hoje. Ora, quando falamos da mensagem de Fátima, de que é que falamos? Isto é, a que é que nós precisamos de dar importância porque nos diz, porque nos indica um caminho a seguir por Deus para os dias de hoje? Quando falamos da mensagem de Fátima, falamos antes de mais das aparições. As aparições do anjo, as aparições de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria e as aparições posteriores a 1917. O ciclo central, o coração da mensagem de Fátima, está contido nas aparições de Nossa Senhora neste lugar, na Cova da Iria. As aparições do anjo surgem como uma preparação para essas aparições de Nossa Senhora. E as aparições posteriores, nomeadamente em Pontevedra e Tui, são concretizações de alguns aspectos das aparições de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria. Olhemos então, muito brevemente, porque o tempo não nos permite mais do que isso, para este conteúdo da mensagem de Fátima. Nós temos, antes de mais, o ciclo das aparições do anjo. Sabemos que, no decurso de 1916, os três pastorinhos têm 3 aparições do anjo, um anjo que se apresenta como o anjo da paz e, posteriormente, como o anjo de Portugal. Não sabemos quais foram as datas, sabemos quais foram os locais das aparições, a Loca do Cabeço, o Poço do Arneiro, o Poço da Casa dos Pais da Lúcia. Não sabemos as datas. Sabemos que a primeira aparição foi na primavera, a segunda foi no verão e a terceira foi no outono. Sabemos também que estas aparições nos transmitem, nos sintonizam, aí está, com alguns dos conteúdos fundamentais da revelação pública da nossa fé cristã, da mensagem do Evangelho. Falam-nos da Santíssima Trindade, falam-nos do lugar da Eucaristia na nossa vivência, introduzem os grandes temas de Fátima, como a reparação e a devoção ao Imaculado Coração de Maria, e, além disso, deixam-nos essa preciosidade
que foram as 2 orações que o anjo ensinou aos pastorinhos e que se tornaram património dos fiéis, isto é, que nós hoje continuamos a rezar. As orações ensinadas pelo anjo são parte da mensagem de Fátima. Temos depois o ciclo das aparições de Nossa Senhora aqui na Cova da Iria. Ora, aqui na Cova da Iria nós tivemos 6 aparições correspondentes aos meses de maio a outubro. E sempre no dia 13, mas há uma exceção, e a exceção é a aparição de que mês? De agosto. A aparição do mês de agosto nem foi num dia 13, nem foi na Cova da Iria. Pelos motivos que todos conhecemos, isto é, o administrador de Vila Nova de Ourém, no dia 13, levou os pastorinhos para Ourém, para Vila Nova de Ourém, para os interrogar, para tentar demovê-los e levá-los a revelar o tal segredo de que tinham ouvido falar e que tinha sido revelado na aparição de julho. E por isso, no dia 13, os pastorinhos não estavam aqui e a aparição não teve lugar nesse dia e não teve lugar na Cova da Iria. A aparição aconteceu posteriormente, a 19 de agosto, e aconteceu onde? Nos Valinhos. Nos Valinhos, lá está o monumento, com uma imagem de Nossa Senhora, a assinalar o lugar dessa aparição de agosto. Todas as outras aparições deste ciclo foram aqui na Cova da Iria, no lugar onde agora se ergue o santuário. Entre estas aparições, obviamente, destaca-se a última aparição de outubro, porque é a aparição também do milagre do sol, e esse foi um milagre que foi testemunhado por uma larga multidão que vai, de acordo com os testemunhas, entre as 50.000 e as 70.000 pessoas presentes neste lugar. Temos depois um outro ciclo de aparições, constituído por 2 aparições, que é normalmente chamado, com um nome complicado, de ciclo cordimariano, isto é, ciclo de aparições sobre o coração de Maria, que é a aparição de Pontevedra e a aparição de Tui. Estas aparições têm algumas particularidades. Primeiro, não são aparições aos pastorinhos, porque o Francisco e a Jacinta tinham morrido, respectivamente, em 1919 e 1920. São aparições já só à Lúcia. E acontecem em Espanha, em Pontevedra e em Tui, na altura em que Lúcia, como irmã Doroteia, aí se encontrava. E, como dizia, são concretizações de aspectos já referidos nas aparições aqui da Cova da Iria. A mensagem de Fátima, para além das aparições e do conteúdo das aparições, pertence também o testemunho de vida dos pastorinhos. Para conhecer a mensagem de Fátima, temos de passar também pela vida dos videntes e pelo testemunho que eles nos deixaram, nomeadamente os santos Francisco e Jacinta Marto, que foram reconhecidos como exemplares no modo de viver a sua fé. Eles são as crianças profetas que nos transmitem, através dos seus comportamentos, essa mensagem que Deus hoje nos quer transmitir. Um teólogo italiano chamado Franco Manzi, a propósito do testemunho de vida dos pastorinhos, diz o seguinte: para aprofundar de modo adequado a mensagem das visões proféticas de Fátima, não é suficiente examinar exclusivamente os conteúdos visuais e auditivos, como se faz na maior parte das vezes. É muito instrutivo e mesmo necessário considerar toda a experiência espiritual dos 3 pastorinhos, as crianças profetas. Por outras palavras, diz este teólogo, pertence essencialmente ao conteúdo teológico ou moral das aparições de Fátima, o modo cristoforme de viver das 3 crianças profetas. A irmã Ângela costuma dizer de forma sugestiva que, se perdêssemos todos os escritos da irmã Lúcia, podíamos reconstruir a mensagem de Fátima a partir do exemplo de vida e do testemunho de vida dos santos pastorinhos. Podemos dizer que depois há uma outra aparição, a 7ª aparição, que também, aqui a 7ª aparição da Cova da Iria, que é apenas à Lúcia, que também pertence à mensagem de Fátima, mas pertence de forma diferente. Não tem qualquer dimensão profética. É aquilo que podemos chamar uma visão, uma aparição mística, que diz respeito apenas à Lúcia. Isto é algo que tem que ver com a Lúcia, com a sua vivência de fé,
com a dificuldade que sentia, que é muito instrutivo sobre o testemunho de vida da Lúcia, mas que efetivamente não pertence a este núcleo de conteúdos da mensagem de Fátima. Bom, o tempo esgotou-se e aquilo com que queria concluir era precisamente com esta, chamada de atenção. A mensagem de Fátima é uma revelação privada, sem dúvida, mas isto não significa que não tenha importância. É modo como Deus nos fala hoje, chamando-nos a atenção para a maneira como devemos hoje viver a comunhão com Deus. E aí é que reside a sua importância. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, eu caio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creiam, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, e em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Adoremos o Senhor Jesus presente na Eucaristia em silêncio. À imagem dos santos pastorinhos, disponhamo-nos a adorar o Senhor e neste tempo de adoração procure cada um estar como entender ser melhor para rezar. Hoje meditamos no segundo e terceiros mistérios dolorosos, a flagelação de Jesus e a coroação de espinhos. Meditamos conjuntamente ambos os mistérios porque são inseparáveis e de sentido muito próximo um do outro. Ouçamos o que diz o evangelista São João. Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. Depois, os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. E aproximando-se dele, diziam-lhe: Salve, é Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Pilatos mandou levar Jesus e flagelá-lo. A flagelação pretendia infligir sofrimento e debilitar os condenados. E Jesus é sujeito a este sofrimento. No início do seu ministério público, as tentações de Jesus mostravam já o quanto ele estava consciente das dificuldades e do sofrimento que implicava a fidelidade à missão que o Pai lhe confiara. Depois, durante toda a sua vida, ele foi experimentando a rejeição, a oposição, o sofrimento. A prisão, a flagelação e a coroação de espinhos e crucifixão serão o coroar de toda esta via dolorosa. A flagelação mostra-nos de forma clara que o sofrimento não é vontade de Deus, não é mandado por Deus, nem querido por Ele. Em Jesus, Deus assume o nosso sofrimento. Em Jesus flagelado, Deus debruça-se sobre nós nas situações de dor para curar e consolar, para dar ânimo e força. Mas a flagelação mostra-nos também que o sofrimento, não sendo querido por Deus, pode ser para cada um de nós caminho de salvação. Porque é em Jesus Cristo que os nossos sofrimentos ganham sentido. É nele que podemos encontrar força para os superar. Confiemos a Jesus Cristo presente na Eucaristia os nossos sofrimentos e dores, as nossas dificuldades e aflições, certos de que Ele os conhece, porque assumiu o nosso sofrimento para nos libertar dele.
Diz-nos o evangelista São João: os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura. A coroação de espinhos foi um ato de humilhação do condenado, uma forma de escárnio, uma manifestação de desprezo. Em Jesus, coroado de espinhos, revemos todos os condenados e perseguidos deste mundo, todos os que são sujeitos à humilhação e a desprezo. Mas a coroação de espinhos mostra-nos também que Jesus aceitou o escárnio e o desprezo para nos restituir a nossa dignidade, para restituir a dignidade a todos os ofendidos e humilhados. Felizes os humildes, proclamou Cristo na sua vida terrena. Felizes os que não procuram ser grandes diante dos outros, mas sim ser grandes diante de Deus. Felizes os que não procuram sobrepor-se aos outros ou dominá-los, mas, a exemplo de Cristo, procuram servir e dar a vida. Meditando a coroação de espinhos, confiemos ao Jesus escondido, presente na Eucaristia, todos os homens e mulheres que são humilhados, desprezados, ridicularizados pelos outros. Peçamos por todos os que não veem respeitada a sua dignidade de filhos de Deus. Os soldados entrelaçaram uma coroa de espinhos, cravaram-lhe na cabeça e cobriram-no com um manto de púrpura.
Na aparição de Pontevedra, em 1925, Nossa Senhora surgiu diante de Lúcia com o menino Jesus. E o menino disse a Lúcia: tem pena do coração da tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, sem haver quem faça um ato de reparação para os tirar. Depois Nossa Senhora disse a Lúcia: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê-de-me consolar. Os corações de Jesus e de Maria sangram, coroados de espinhos, como sangrou a cabeça de Jesus. Porque em vez de reconhecimento e gratidão, em vez de confiança e fé, os homens retribuem com blasfémias, injúrias e ingratidão. Em vez de amor e louvor, desprezo e indiferença. Os corações de Jesus e de Maria sofrem e sangram com falta de amor. Contemplando Jesus presente na Eucaristia, disponhamos-nos a reparar os corações de Jesus e Maria, como fizeram os santos pastorinhos. Disponhamos-nos a responder com amor ao imenso amor de Deus por nós. Diz-nos o evangelista São João: os soldados, aproximando-se de Jesus, diziam-lhe: salve é o rei dos judeus, e davam-lhe bufetadas. Jesus é rei, só que a sua realeza manifesta-se na cruz. É na entrega da sua vida por nós que Jesus Cristo se revela como rei. E por isso Pilatos nem suspeitava o quanto tinha de verdade o letreiro que mandou colocar na cruz de Jesus em 3 línguas: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Sem saber e sem querer, também Pilatos se tornou testemunha da realeza de Cristo. É no momento da paixão que se manifesta esta realeza, pois esta realeza consiste na vida feita dom, na vida oferecida por nós. A cruz, expressão máxima de uma vida feita amor e entrega, é o verdadeiro trono de Cristo Rei. É este mesmo caminho que em Fátima Ele nos aponta pela mão de Maria, sua e nossa mãe, o caminho da oferta da nossa vida a Deus.
Peçamos a Jesus Cristo, o Jesus escondido da Eucaristia, que reine nas nossas vidas e façamos da nossa vida oferta a Deus e aos outros. Peçamos a Jesus Cristo que reine sobre nós e aceitemos dar-lhe o lugar central nas nossas vidas, o lugar que só a Ele compete. Preparemo-nos para receber a bênção do Santíssimo Sacramento. Tantum ergo sacramentum veneremus cerui et antiquum documentum novo scedat ritui restet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utraque comparsit laudatio. Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome,
Bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus. Bendito o seu sacratíssimo coração. Bendito o seu preciosíssimo sangue. Bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito o Espírito Santo Paráclito. Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita a sua gloriosa Assunção. Bendito o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito São José, seu castíssimo esposo. Bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Povos, batei palmas, aclamai a Deus com júbilo. Aleluia, aleluia, aleluia. Recordo que temos neste intermédio entre hoje e o próximo primeiro sábado a celebração dos Santos Pastorinhos. Se o testemunho de vida deles pertence também à mensagem de Fátima, não deixemos de os celebrar e de contemplar o seu exemplo. É no dia 20 de fevereiro, mas a partir do dia 11 temos a possibilidade de viver a novena de preparação para esta celebração. Recordo, e deixo desde já o convite, que o próximo primeiro sábado será também no dia 5 do mês de março, já na Quaresma, é logo no primeiro sábado do tempo quaresmal. Desejo-vos um bom regresso a vossas casas, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Deus é Rei do Universo, cantai os hinos mais belos. Povos, batei palmas, aclamai a Deus.